Olá, seja muito bem-vindo ao 17º episódio do E-Commerce Talks, o podcast da M3 com dicas e insights sobre o digital commerce. Eu sou Maria Clara Erdi, Marketing Communication Manager aqui na M3, e estarei tocando esse bate-papo ao lado do Pablo Ribeiro, que é fundador e CEO da M3. Olá, Pablo, tudo certo? Olá, Maria, tudo certo? Com você, tudo certo? Tudo certo também, vai ser um prazer tê-lo aqui, tocando mais um bate-papo incrível. Prazer é meu, Maria. Bom, e nesse episódio a gente vai falar sobre o DNA de uma marca disruptiva, como ser inovador no e-grocery. Para isso, a gente vai contar com a participação da Cris Davi, que é coordenadora de e-commerce no supermercado Zona Sul. Olá, Cris, seja muito bem-vinda ao E-Commerce Talks. Olá, Maria. Olá, Pablo. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Pra gente que é uma honra também contar com a sua participação. Tenho certeza que vai ser incrível pro pessoal ter vários insights aí. E essa vai ser uma troca muito enriquecedora, eu tenho certeza. Exatamente. Um prazer tê-la conosco, Cris. Obrigada, gente. Prazer é todo nosso, todo meu e toda a Rede Zona Sul tá muito feliz de estar aqui com vocês. Excelente. E pra gente iniciar, eu vou te pedir pra se apresentar um pouquinho, compartilhar sua jornada no mundo do e-commerce e também contar um pouco da trajetória do supermercado Zona Sul até aqui. Acho que vai ser legal pra gente começar aí com o pé direito. Show. Vou falar um pouco aqui. Eu sou carioca, né? Carioca do coração, de coração assim como Zona Sul. Então meu sotaque é pesado, é carioquês mesmo. Eu sou a Cris Davi, como a Maria e o Pablo já me apresentaram. Eu sou a coordenadora de e-commerce do Zona Sul. Meu mundo de e-commerce começou em 2010, né? Em 2010 eu comecei a trabalhar diretamente, somente com e-commerce, mas a minha jornada no varejo, ela começou em 2003. Então lá se vão quase 20 anos de jornada já de trabalho no varejo e incluindo o e-commerce, que eu já tenho aí 12 anos de e-commerce na veia, trabalhando somente com e-commerce. Minha jornada começa muito, muito cedo, né? Desde os 16 anos, que eu trabalhava direto na frente de loja, trabalhei como vendedora, como caixa, como gerente de loja, coordenadora. Já trabalhei também como analista de saque, como analista de e-commerce, como gestora de projetos, gestora de contas de cliente Tier 1. Já trabalhei como vários pontos, como Product Manager durante 4 anos, dentro dos meus 8 anos na Vetex. E em dezembro do ano passado eu vim para o Zona Sul como coordenadora de e-commerce. E para falar um pouquinho sobre o Zona Sul, que o Zona Sul tem uma história de 63 anos, então é uma história muito grande, né? Mas para falar um pouquinho sobre essa história do Zona Sul, tudo começou nos anos 50, para ser bem clara, foi em 59, quando Francesco Letta, imigrante italiano, junto com seus irmãos, em uma barraca de feira na zona sul do Rio de Janeiro, passaram a oferecer os melhores produtos e atendimento da região. Então, depois disso, a primeira loja da rede foi nos anos 60, fruto dessa dedicação e amor toda adquirida nessa barraca de feira mesmo, tá? Quando a gente fala barraca de feira, é barraca de feira livre mesmo, barraca de feira lá na zona sul do Rio de Janeiro. Então, como não era uma feira estruturada, como a gente pensa hoje, aquelas grandes feiras gastronômicas, nada disso. Era uma barraca de feira e depois de tanta dedicação e amor, nos anos 60 a gente abriu a nossa primeira loja no bairro de Ipanema e hoje nós contamos com mais de 40 lojas do Zona Sul. Temos o site, temos o app e nós contamos com mais de 6 mil colaboradores dentro da rede Zona Sul. Então, o que veio de uma barraca de feira com seus irmãos, com o Francesco e seus irmãos, se tornou em mais de 6 mil colaboradores dentro do Rio de Janeiro. Isso é muito incrível. Sensacional, Cris. E a gente vai ver muito, né, daqui pra frente, durante o nosso bate-papo, o quanto o Zona Sul foi inovador, né? Por isso até é do tema do podcast, você falar sobre inovação. Porque falar de Zona Sul é falar sobre inovação e, ao mesmo tempo, priorizar muito a qualidade no atendimento, né? A experiência do consumidor, a experiência do cliente. Então, é incrível. E também foi muito legal você ter compartilhado da sua jornada. Acho que você ter iniciado ali no varejo desde o iniciozinho, né, da sua carreira. Foi essencial para você entender a dor ali do consumidor e ter hoje uma visão muito ampla, né? Você esteve no varejo, mas em diversas frentes,
frentes diferentes, então você tem uma visão de fato muito ampla como um todo do ecossistema, então muito legal. E Dudu, tem um ponto que eu acho muito legal, assim, para quem trabalha com e-commerce, né? Você ter trabalhado no varejo, ter trabalhado também na Vetex e agora tá trabalhando no e-commerce é bem legal porque agrega muito de experiência, né, pro seu trabalho no dia a dia, né? Porque quando você só tem literalmente você tem a visão dos dois lados, né? Tanto Exato. como cliente, tanto também como fornecedor. E ainda mais também, né, no Zona Sul, que é assim, uma marca muito bacana e uma história também muito forte aqui no Brasil, né? Então você junta toda essa experiência que é bem bacana. Eu particularmente sempre gosto de escutar histórias, né, de empresas, porque todo mundo quando olha a empresa, né, parece que ela já nasceu grande, mas toda empresa nasce pequenininha. Então você ter essa história é bem legal e parabéns aí por sua trajetória. Muito obrigada. Eu acho muito importante, de fato, falar sobre toda a trajetória. Eu acho que não só toda a trajetória de empresa, mas toda a trajetória profissional, né, de qualquer profissional, ela começa do início, né? Que é sempre do pequeno, para depois você ter mais abrangência sobre os temas, para você trabalhar com umas coisas. Quando eu trabalhei na Vetex por 8 anos, eu trabalhava com mais de 3.000 lojas, né? Mais de 3.000 marcas em mais de 40 países. Então, você ganha um know-how de todos os nichos, de todos os tipos, e ao mesmo tempo, por ter trabalhado na frente de loja, você tem um know-how muito grande do que é ser o cliente, do que é estar de cara com o cliente, do que é o nervosismo do varejo, porque o varejo é nervoso. Então, para você ser do varejo, você tem que ser nervoso. Exatamente. E você que trabalhou na Vetex num período que a Vetex também estava crescendo muito também, né? Olha, 8 anos atrás, tem bastante... Foi mais ou menos quando nós começamos a trabalhar com a Vetex. E até seguindo, Cris, um pouquinho aí no nosso bate-papo, o Zona Sul foi o primeiro, né, supermercado a implementar e-commerce aqui no Brasil. Para quem trabalha com implementação de e-commerce, para quem trabalha com e-commerce, o supermercado, né, o segmento é um nicho bem difícil, que ele tem uma série de complicadores, né? Então já fazem mais de 20 anos que ele vem trabalhando, né, que vocês vêm trabalhando com o caminho de transformação digital, tendo como base, né, o core da marca, né, vocês trabalharam muito bem toda essa parte do e-commerce, e o que levou aí, com certeza talvez você conhece um pouco da história também, o que levou o Zona Sul a migrar aí sua tecnologia, né, para a Vetex? A nossa decisão foi muito baseada, ou totalmente baseada, se eu posso dizer, em ter uma plataforma que permita com que o Zona Sul tenha o foco total no negócio e não precise ter o foco, dividir esse foco do negócio com o foco de tecnologia, se preocupar com a tecnologia. Porque se a gente pensar, a plataforma nos permite o foco total no negócio, não ter preocupação com a parte tecnológica, porque ela tem um compromisso de garantir essa parte de inovação, de tecnologia, né? Toda a parte mesmo tecnológica. Então isso faz com que o foco do Zona Sul fique total voltado para o negócio. E essa foi a nossa grande decisão para ir para a Vetex, né? Porque a Vetex ela vem com uma plataforma global de e-commerce que vai trazendo para a gente não só a inovação, mas traz a base mesmo de um e-commerce sólido. Então a gente para de se preocupar somente com tecnologia, né? Tendo que olhar muito para a tecnologia para estar com o nosso e-commerce de pé ou com o nosso canal de estar de pé, mas sim estar focado no negócio e nos nossos clientes, que é o nosso ponto mais importante. Boa, acredito que acaba tirando um pouco dessa preocupação, né, de servidor, infraestrutura, segurança, novas integrações com meio de pagamento, né? Então isso facilita muito aí no processo do dia a dia, né? Justamente como você falou, né, um pouquinho no início. O e-commerce, no geral, o varejo em si, ele é algo que ele é muito dinâmico, né? Se você tem que se preocupar, não, quero mudar minha forma de pagamento, mas eu vou levar 6 meses para trocar minha forma de pagamento, já passou, já aconteceu, já não faz mais sentido, né? Então acho que esse é o ponto aí que é bem importante ter uma plataforma, né, como a Vetex ou como outra tecnologia nesse modelo SaaS. Exatamente, porque o que a gente precisa para hoje, né? O varejo ele não tem tempo para poder a gente pensar e esperar, né? O varejo acontece hoje, né? Então a gente tem que estar antenado, tem que ter a possibilidade de subir. Claro que a gente sabe que na prática não é assim, né? Totalmente, a gente não consegue subir tudo, a gente não consegue fazer tudo hoje, porque no Brasil, uma plataforma de e-commerce que atenda 100% de grocery ainda não existe.
Então, a gente trabalha esse desafio junto com as plataformas e eu acho que essa é a grande sacada, sabe? Da gente ser ainda um nicho que tem muito a explorar e muito a crescer. Sim, sim. O grocery, de fato, né, ele é um segmento que ele é bem mais difícil, né, do que os outros segmentos. Enfim, tem uma série de particularidades que, enfim, a plataforma precisa se adaptar, o time também precisa se adaptar para se tornar especialista. Com certeza. Excelente. Bom, e o Zona Sul está entre os mais amados do Rio 2022. Para quem não conhece, é uma pesquisa que a Veja realiza e aí demonstra os lugares, produtos, marcas que são a preferência dos consumidores dentro de diversas categorias. E o Zona Sul tá lá, né, entre os mais amados. E esse reconhecimento, ele não é à toa, né? É muito nítido perceber que o cliente é o grande foco da marca. Pensando nisso, uma das estratégias usadas para proporcionar uma experiência de compra ainda melhor aos clientes é o Omnichannel. E aí a minha pergunta, Cris, é quais recursos e ações vocês utilizam na integração dos canais de venda, tanto físicos quanto digital, e quais são os pontos mais relevantes para se pensar no processo de omnicanalização? A gente sabe que é desafiador, que é um processo de fato, e eu acho que seria legal você contribuir aí com a gente nesse sentido também. O ponto principal que a gente tem que trazer é que o cliente, ele é sempre é o foco do Zona Sul, né? Então, o cliente é o foco. Dentro do Zona Sul, o cliente vem em primeiro lugar em todas as esferas, né? Então, levar a cultura dos clientes digitais para as lojas físicas e vice-versa, sempre manter a excelência independente do canal que ela esteja, entendendo o momento de consumo do cliente. Temos todos os canais muito bem integrados. Então, desde o comercial, marketing, gestores de loja, até o nosso TI, todos eles são muito integrados. E todos eles estão cientes de quais são as nossas missões, quais são os nossos valores, onde a gente quer chegar e qual é a importância dessa omnicanalidade, né? Qual a importância desse omnichannel? Porque, querendo ou não, quando a gente pensa há poucos anos atrás, existia até meio que uma trava, né, da loja física querer a loja online, né? Achava que tirava o cliente da loja física, ou achava que isso acontece muito dentro do varejo, mas no Zona Sul não. No Zona Sul a gente encontra uma grande família que trabalha com foco no cliente. Então o cliente, independente se ele é um cliente digital ou se ele é um cliente de loja física, porque os nossos clientes são muito mesclados. Normalmente quem compra no digital é cliente de loja física e quem compra na loja física também compra pelo digital. Então, eles estão presentes em todos os canais. E por isso, essa experiência dessa troca, desse momento de ter todo mundo muito integrado, desde quem está na frente de loja até o nosso TI, está muito integrado em todas as possibilidades, em toda a omnicanalidade, é muito importante. Então, quando a gente faz campanhas, quando a gente faz CRM, quando a gente faz tudo o que a gente faz, é pensando no cliente, independente do canal que ele esteja. Então, é manter a experiência e a cultura e momento de compra muito respeitado. Esses são os nossos grandes pilares e os nossos grandes desafios. Excelente, você entrou no assunto, né, de cultura, e isso é vital quando está num processo, né, seja de transformação digital, de omnicanalização, enfim, porque de fato o time como um todo precisa estar engajado naquilo, né? E aí, Cris, até uma pergunta, né, que surgiu, uma dúvida, na verdade, que surgiu, com base no que a gente trocou agora nessa última pergunta, como que vocês conseguem engajar esse time interno? Porque para poder justamente eles terem esse mindset de que o digital não concorre com o físico e vice-versa. Porque só complementando a Maria, porque o foco do cliente, né, ele não é um PPT bonito que você coloca, né? De fato, ele é algo que tem que estar na cultura da companhia, porque senão não acontece. É total isso. Então, assim, isso está muito, e já está no sangue, né, das pessoas que trabalham no Zona Sul, né, que o cliente vem em primeiro lugar. Então, assim, a experiência do cliente, a qualidade do serviço, dos produtos, isso é algo que está no sangue. Você entra no Zona Sul e você pode ter 2 meses de casa, 1 mês de casa, e você sabe de cor o que tem no sangue, o que as pessoas vestem a camisa e o que as pessoas lutam por dentro da companhia pelo que elas estão sendo propostas, né? Quando a gente fala de como a gente consegue manter todo mundo integrado, é com muita comunicação, né? A nossa comunicação é algo que é muito rico. Então, por exemplo, nós temos reuniões, é um exemplo que parece bobo, mas é um exemplo
vital pra gente. A gente tem reuniões de 15 em 15 dias com todos os gestores de loja. Então, participam todos os gestores de digital, todos os gestores de marketing, todos os gestores de logística, todos os gestores de todos os lugares, né, de todos os canais, e sentam juntos para discutir as estratégias, o que precisa melhorar, o que está pegando, o que a gente está fazendo no momento. Existem canais onde estão todas essas pessoas e é enviado todas as informações. Então, o que está acontecendo em loja, o que está acontecendo no site. Existe toda uma comunicação muito bem amarrada entre loja física, entre o digital, entre a galera que está trabalhando atrás dos bastidores e entre a galera que está trabalhando frente a frente com o cliente. Então, até a nossa operação, né, quando a gente vai falar mesmo nossa operação logística, ela está muito ciente. Se vocês pensarem que o Zona Sul, ele é um marketplace dele mesmo, né? Porque nós somos marketplace das nossas lojas físicas. Então, nossos produtos, eles saem para nossas lojas físicas, né? Do CD para nossas lojas físicas. Então, é o mesmo carinho, é o mesmo sentimento. Então, a comunicação e a cultura, quando ela é muito bem dita e deixada muito bem clara, e quando ela não é só da boca para fora, as pessoas conseguem vestir a camisa e conseguem ter aquilo no sangue e lutar pelo melhor para o cliente, independente do canal. Com isso, para de acontecer a diferenciação entre digital e loja física. A gente sabe que é muito difícil trabalhar e de maneira recorrente tudo isso, porque cada vez mais a gente vai aumentar o time, as pessoas vão mudar e tudo mais, mas é um desafio que a gente tem, que nós gestores temos conosco, de manter nossos times muito bem alinhados para que o cliente tenha a melhor experiência independente do canal. Então isso é algo que está muito claro e muito bem comunicado dentro da empresa. Excelente, excelente, Cris. Genial todo o processo. E como eu falei, né, a cultura da empresa ela tem que ser voltada, porque senão, querendo ou não, a gente não consegue atingir, né, o resultado esperado. Isso com certeza vem desde o início, desde a época da barraca e tudo mais, até agora. Mas bem bacana. E até falando, né, em toda essa parte, né, de experiência de compra, que é um ponto que é bem importante, sempre falamos aí de personalização, né? Cada vez mais temos ali o consumidor com diversos devices, com diversos hábitos. Então, personalizar é uma forma, querendo ou não, de fidelizar os clientes, né? Então, e aí eu queria fazer uma pergunta, Cris, quais táticas e recursos que vocês utilizam, né, para proporcionar uma experiência personalizada e aumentar, né, e tentar, lógico, né, sempre focando aí em aumentar a taxa de recompra, não só no e-commerce, mas também aí nas lojas físicas como um todo? O nosso maior desafio, né, o grande desafio disso é fidelizar de fato o cliente, né? Então, o grande desafio é fidelizar o cliente. Se eu mantenho a experiência, nível de serviço, qualidade, a fidelização ela acontece de forma orgânica, né? Então, quando a gente traz todos esses níveis de consumo, né, que o cliente do Zona Sul está acostumado a ter, que é a nossa marca registrada, né, que é ser um supermercado diferenciado, é ser um supermercado gastronômico. Quando a gente mantém essa experiência, a fidelização ela ocorre de forma orgânica. Mas, falando sobre estratégias e tudo mais, o que a gente vem fazendo é estruturando muito as ações do CRM, não só para ofertas ou ações globais, mas voltadas para clientes de forma única. Cada um com seu comportamento. Isso a gente vem trabalhando muito e isso traz para o cliente uma visão de que essa comunicação foi feita para mim, esse produto foi feito para mim e esse momento de compra é meu. Então, assim, ele está sendo visto, a gente está prestando atenção nele e ele está sendo ouvido. Então, a gente está trabalhando muito isso junto com o nosso CRM. Não, legal, bacana. E personalizar, né, ainda mais, mais uma vez, né, no segmento de vocês, é um pouco mais difícil também, enfim, pela gama de produto e tudo mais, é um desafio, acho que para todo e-commerce, mas como você falou, né, na pergunta anterior, tendo também nesse foco no cliente, é naturalmente a recompra lá acontecer, né? Todo mundo gosta de ser bem tratado e ter boas experiências, e quando tem alguma experiência ali, que também acontece alguma coisa, a maneira, né, que a gente resolve, né, aquele atrito, aquele problema, também vai impactar muito na recompra na volta, né, daquele cliente em si, e com certeza nisso vocês já trabalham super bem. Exatamente. O trabalho mesmo do pós-compra, ele é quem define muito
a recompra, né? Principalmente quando a gente fala do mundo do digital, né? No mundo do digital, quando a gente faz uma compra e a gente tem um pós-compra, né? Que é o post-purchase, né? Que é quando a gente tem um pós-compra muito bem definido e a gente tem um atendimento muito satisfatório para o cliente, a gente tem aquele atendimento qualificado, que vai dar atenção, que vai escutar o cliente, que não vai demorar para resolver o problema dele, preocupado, tanto que, poxa, eu canso de ligar para cliente. Então, assim, não é só o saque que liga para o cliente, para o atendimento, eu ligo para o cliente, os diretores ligam para o cliente, os gestores ligam para os clientes, então não é mais um cliente, é o cliente do Zona Sul que está com problema. Então, isso também traz uma fidelização muito grande, a maneira com que eles são tratados, mesmo que venha a ter algum problema. Não, bacana, excelente mesmo. Bom, Cris, e o Zona Sul também oferece cursos, conteúdos super relevantes no blog sobre gastronomia, né? Também e-books. Mas o principal aqui da minha pergunta é qual é a ideia da marca por trás dessas estratégias? Eu gostaria que você compartilhasse com a gente a importância de munir o público com essas informações, materiais e ações. Bem, o Zona Sul ele tem a missão de levar e ajudar os clientes com o melhor da gastronomia mundial, né? Através dos produtos, serviços e aulas. Somos um mercado com referência gastronômica, diferenciado. Se você parar para pensar friamente em um supermercado que oferece apenas carrinhos e prateleiras, você não se torna um lugar onde o cliente gostaria de estar, né? Nós somos e oferecemos ambientes onde as pessoas gostam e sentem prazer em estar. Então, quando a gente oferece cursos, conteúdos, blogs, e-books e tudo muito sobre gastronomia, é porque faz parte da nossa missão levar o melhor da gastronomia mundial para o nosso cliente. E faz parte da nossa missão ajudá-los a fazer essa gastronomia acontecer. Então, por isso a gente tem todos esses produtos e serviços e aulas, né? Porque não adianta só a gente vender o produto da melhor gastronomia, mas se a gente tiver o serviço de e-books para ajudar, se a gente tiver as aulas em loja, tem cursos nas lojas físicas, né? Junto com os nossos chefes de cozinha. Então, assim, a gente dando aula para os clientes, eles participando e eles fazendo degustação. Isso tudo é muito importante para que a missão de levar a melhor gastronomia aconteça de fato. Então, é por isso que o Zona Sul oferece tantas estratégias de informação e mune tanto o cliente de informação para que ele entenda o valor agregado daquele produto, né? Do serviço, literalmente, que ele não está comprando um produto, ele está comprando uma experiência gastronômica. Então, é essa estratégia por trás de todos esses conteúdos maravilhosos que vocês encontram. E o fato de sentir prazer de estar dentro do Zona Sul, né? Porque nossos clientes amam estar no Zona Sul e justamente por nós termos um supermercado diferenciado, totalmente voltado para a gastronomia. E é diferente da experiência que você tem em outros mercados, né? Os outros mercados não têm a diferença que o Zona Sul tem. Realmente é algo muito diferenciado. Não é só porque eu sou coordenadora de e-commerce do Zona Sul, mas como uma pessoa que é consumidora do Zona Sul, a experiência é incrível, né? Não só do consumo local, de você poder tomar café da manhã no Zona Sul, você almoçar no Zona Sul, você jantar no Zona Sul, mas de participar de todas essas estratégias de conteúdo. É um aprendizado incrível e traz uma responsabilidade bem bacana de você não desperdiçar produto, de você saber aproveitar o melhor da gastronomia. Isso é muito incrível. Isso é um diferencial que só o Zona Sul tem. Excelente, Cris. E, de fato, né, a gente fala muito sobre os desafios de se destacar no mercado. A gente sabe, né, que existem a gente tá falando agora do segmento de alimentos, né, bebidas, etc. Mas eu acho que o fato de vocês munirem mesmo o público de vocês com esse tipo de conteúdo, curso, etc., de fato agrega muito valor à marca. E foi o que você falou, você entrega toda uma experiência, né, imersiva. Você atrai o consumidor ao mercado e tem toda uma experiência ali. E não é um produto qualquer, né? É um produto com todo um valor por trás, né? E é um serviço que vocês oferecem também com todo o valor por trás. E sem dúvidas isso é um diferencial e tanto. Excelente.
Bacana demais. E cada vez mais, né, eu vejo que as empresas que desejam, né, se destacar, toda essa linha de conteúdo, né, toda a linha mesmo de como você lida, trata seu cliente é um ponto que é bem importante, porque querendo ou não, cada vez mais vem empresas de fora do Brasil, colocam estrutura aqui no Brasil, concorrente, e tem muita empresa que às vezes não busca, né, de como se destacar, e vocês fazem isso muito bem, e cada vez mais, né, vocês conseguem ganhar força por ter uma experiência melhor, por ter, de fato, né, o cliente ele se sentir bem na loja. Esse é um ponto que assim, é genial. Eu, particularmente, gosto bastante de empresas, né, que saem ali do tradicional, né? E ali o supermercado, que às vezes para alguns pode ser algo que não é tão prazeroso, mas você tem uma estrutura legal, você se sente muito mais prazeroso, você consegue, né, usufruir muito melhor. Então é muito bacana mesmo a estrutura de vocês e todo o trabalho feito, né? Não é somente vender o produto, né? Não, vender o produto é a parte mais menor, fácil, né? É mais fácil, Sim. porque assim, não é nem fácil, né? Porque vender produto não é fácil, mas é a parte que menos traz força, né, pra gente, que é a nossa parte principal, é a experiência do cliente mesmo, a experiência do produto, do serviço, o fato o cliente sair satisfeito, né? O cliente sair feliz, o cliente está feliz de estar ali, de provar, de olhar como estão expostos nossos produtos e como são as nossas entregas no site, quando ele compra no site, vê que vem condicionado igualzinho como vem em loja. Isso é um desafio enorme, porque imagina quando você tem um padrão altíssimo de experiência em loja, como a gente tem, e aí você tem um site que você tem que entregar na loja, na casa do cliente, e você tem que entregar para ele a mesma experiência como se ele estivesse em loja. Então, é um desafio muito grande. Então, o nosso maior desafio, de fato, não é vender, né, só o produto, mas é a experiência estar presente, independente de onde ele está vindo, de onde ele está comprando, e deixar esse cliente feliz e que ele se sinta muito bem dentro do Zona Sul. Não, bacana demais. Além de toda essa experiência, Cris, vocês também contam, né, com diversas iniciativas através aí do Zona Sul Sustentável, que visa impactar o Rio por muitos anos, né, que algumas ações bem bacanas. Dentro de algumas ações, acho legal, né, citar ali a coleta de óleos de cozinha usado, né, a logística reversa de lâmpadas que são encaminhadas ali para descontaminação, né, reciclagem, papelão, entre outros trabalhos que vocês acabam executando no dia a dia. Na sua visão, qual a importância da marca investir em ações como estas, sejam elas, né, com cunho ambiental ou social? Bem, nós nos sentimos responsáveis pelo Rio, né, como um mercado regional. Então existe uma responsabilidade muito grande. Grande parte das nossas entregas são feitas de modais e veículos não poluentes. O Rio é a nossa casa, né? Nós somos cariocas de coração e o Rio é a nossa casa e nós temos o dever de cuidar dela com toda a responsabilidade e carinho. Então, tudo que a gente puder fazer para impactar positivamente o Rio de Janeiro, para ajudar a melhorar a vida do carioca, para ajudar a melhorar não só a parte ambiental, mas ajudar a não poluir mais, ajudar a não trazer mais problemas para o Rio, nós nos sentimos responsáveis por ele. Se você pensar, a gente tem mais de 6 mil colaboradores, então mais de 6 mil famílias cariocas vivem do mercado Zona Sul, vivem do nosso negócio, né? E é o mercado mais amado do Brasil, então como é que o mercado mais amado do Brasil não vai ter responsabilidade sobre o Rio de Janeiro? É a nossa responsabilidade, nós somos responsáveis pelo Rio e a gente trabalha para o Rio e é a nossa casa. E como nossa casa, a gente tem que cuidar bem porque é o nosso lar, né? Então a gente tem que se sentir bem e fazer dele um lugar bem bom e feliz para se viver. Não, bacana demais. Eu acredito muito também no poder da influência, né? Nós como gerentes de áreas, como trabalha em empresas, eu acho que quanto mais a gente consegue trazer ali a melhor, não a melhor, né? Mas quando você traz boas referências para todo mundo que trabalha no time, automaticamente, né, tende a seguir essas referências, que é um ponto que é bem importante. Então, é de parabéns e como você falou, é uma responsabilidade muito grande. Estamos falando de 6 mil
pessoas. Aqui na empresa hoje temos 120 pessoas e você já, assim, já é algo surreal você imaginar que pessoas de diversos locais, com diversos sonhos, trabalham com você, apoiam seus objetivos, apoiam os objetivos da empresa. Então é uma responsabilidade muito grande, não só com todo o time, né, mas também com o planeta, né, como um todo. Com certeza. E a gente aqui no Dentro do Zona Sul, se vocês conhecerem um pouco mais até, nós temos colaboradores com mais de 30 anos de casa. Então, sim, caramba. Então, assim, no meu time, quando eu entrei, assim, no time que eu lido diretamente, aí você vê que um tem 25 anos Zona Sul, o outro tem 15 anos Zona Sul, o outro tem... Aí você fica assim, gente... Então, assim, realmente é uma família, né? Se torna uma família. Então, a responsabilidade deles para com eles e deles para com o Rio é muito grande, né? E imagina a nossa responsabilidade, né? Se a gente é um veículo de comunicação, se a gente tem voz. Eu acho que todo mundo que tem um pouquinho de voz, se a gente eliminar a importância de cuidar do lugar onde a gente vive, do lugar onde a gente trabalha, do lugar onde a gente convive com as pessoas com quem a gente ama, né? A gente tem como obrigação a cuidar e trabalhar para que seja o mais sustentável possível e que os nossos netos, bisnetos e por aí por diante, eles vivam num Rio que seja lindo e que tenham orgulho de viver, né? Sim, excelente, excelente, muito bom mesmo. Bom, e da primeira venda online, que foi feita em 2000, através de um disquete no computador de um condomínio fechado do Rio, e até agora, né, muitas inovações marcaram aí a história desses mais de 60 anos do Zona Sul, né? 63, não é, Cris? Isso. Eu poderia ficar horas citando cada uma delas, mas eu gostaria de destacar 3, né? Que foi a pesquisa inteligente por voz e foto, através do Google Lens, a integração com a Alexa e o Google Home e a entrega de produtos por drones. E aí a minha pergunta é, como cada uma dessas estratégias funcionam na prática e o que vem sendo mais desafiador nesse sentido? Bem, essa é uma pergunta muito boa, né? Que tudo que é muito inovador e diferente... você ganha reconhecimento por posicionamento. Mas não necessariamente você vai ter um senso de afetar a vida das pessoas, né? A vida em massa das pessoas. O grande desafio é conciliar as inovações com as necessidades dos clientes. Então, a gente sim vai trabalhar nas inovações para atender a necessidade dos clientes que gostam, que estão antenados e que vivem de inovações, mas também com as necessidades dos clientes, necessidades do dia a dia, necessidades dos clientes que ainda trabalham no feijão com arroz, que é o mais importante, né? Se você não faz o básico muito bem, não adianta você investir horrores em inovações. Então, a gente vem muito através disso, né? Que é trabalhar com a inovação, com o que é diferente, a gente ganha reconhecimento por esse posicionamento, mas a gente sabe que não vai afetar a maioria a 100% dos nossos clientes com essas inovações, mas a gente vai conciliando entre a necessidade do cliente e essas inovações. Então, algumas delas são muito, muito sólidas, né? Você vai tendo uma solidez muito grande. Outras são experiências que vão atingir um range de clientes menores, né? Uma necessidade de clientes menores. Então, as inovações, elas estão chegando cada vez mais. A gente está abraçando as inovações, óbvio, mas a gente sabe que toda inovação, ela vem com essa delicadeza de não atingir 100% do público, mas do público que for atingir com excelência. Excelente, Cris. Eu acho que eu gosto muito, até antes da gente produzir de fato, né, o podcast, a gente trocou um pouco sobre isso, e foi o que você falou, não adianta nada você não entregar o mínimo, né, o arroz com feijão, entre aspas, bem feito, né, e trazer inovação. Então, até que ponto a inovação vai superar o mínimo bem feito? Então, trabalhar, é uma linha muito tênue e trabalhar os dois, né, em paralelo e sempre prezar pela qualidade, né, e excelência ali na experiência proporcionada. Com certeza. E não deixar também a inovação, né, atrapalhar o arroz com feijão, que é bem importante, como
como você comentou muito bem. E até pegando um gancho da pergunta anterior, Cris, no qual falamos aí bastante sobre inovação, o que está no roadmap aí do Zona Sul para o futuro, tendo em vista, né, os comportamentos e os desejos dos consumidores atuais e também, né, as principais tendências aí que vocês estão olhando aí no mercado, o que vocês estão pensando em implementar aí no futuro? Essa pergunta é a pergunta do milhão, né? Essa pergunta é a pergunta que vende o peixe. Essa e que pergunta... o concorrente pega também. Exatamente. Essa pergunta é a pergunta que a gente responde assim: aguardem! Vem muita coisa boa por aí, mas por enquanto é segredo, né? A gente não pode contar, mas a gente está trabalhando em muitos projetos e novidades. Tem muita coisa saindo do forno, mas visando sempre as melhores experiências para os nossos clientes. Então, a gente vai ter coisa para o Natal, coisa que só o Zona Sul faz. Então, a gente vai ter coisa para o Natal, a gente vai ter coisa para o Ano Novo, a gente já tem coisas programadas para o início do ano que vem que vão ser bem bacanas. Então, o Zona Sul está sempre trazendo coisas novas e a gente tem um roadmap bem bacana acontecendo. Eu estou tocando vários projetos que são super legais, mas os detalhes a gente não conta. Boa. Muito bom, a gente tá quase caminhando aí pro final do podcast. Tá sendo uma troca super gostosa. Eu tenho certeza que o pessoal que tá nos ouvindo certamente tá tirando insights aí importantes. Mas a gente agora vai pra um quadro que é o Guest Tip, que é a dica do convidado. Então, a ideia é você trazer aí alguma dica, seja de um livro, série, podcast, documentário, filme, ou seja, de algum conteúdo que possa agregar aí e que pode ter relação ou não, necessariamente, com o tema que a gente abordou aqui no nosso papo de hoje. Tá bom. Bem, eu vou trazer 2 dicas. A primeira dica é o livro A Loja de Tudo, que vocês encontram na Amazon. Então, esse livro, ele traz muito do Zona Sul, né? Porque nós somos um grande marketplace de nós mesmos, temos uma fortaleza enorme de gastronomia. Então, ele é um livro que é bem importante para a galera que não só trabalha no e-commerce, no varejo e nesse mundo, mas também é uma grande lição mesmo para todo mundo. Eu acho esse livro bem importante, ele se conecta bastante com a história do Zona Sul. A minha segunda dica vai ser um filme que eu acredito que muita gente vai rir, porque vai falar assim, gente, não acredito que ela tá dizendo isso, mas isso é tão fofinho. É fofinho mesmo, hein? Fofinho mesmo, porque é um filme Comer, Rezar e Amar. Esse filme conecta os nossos sentidos e tem uma conexão com a Itália, que é a origem do Zona Sul. Então, quando a gente fala de conectar nossos sentidos, quando a gente fala sobre a Itália, quando a gente fala sobre repensar, né, tudo que a gente faz e todos os sentidos da vida, a gente pensa muito no Zona Sul. Então esse filme, ele traz muito também do Zona Sul, da experiência do que é o Zona Sul e da experiência gastronômica, sensitiva, de tudo que a gente vem de experiência, né? Falando quando a gente fala mesmo de experiência. Então, é um filme muito fofo, é um filme muito bacana e é um filme que traz um pouco a história do Zona Sul também. Genial, adorei. Esse filme é muito bom, eu já assisti e eu acho que é bacana porque a protagonista, não vou dar spoiler, obviamente, mas a protagonista, ela começa a querer viver novas experiências e ela vai atrás dessas novas experiências e sai da zona de conforto completamente. E eu acho que isso é muito importante tanto na nossa vida quanto no mundo dos negócios. E eu acho uma excelente dica. Tanto o livro quanto o filme. Valem a pena conferir. O livro eu ainda não li, já estou curiosa. Agora o filme eu super recomendo também. O livro eu já li, eu não vi o filme. Sabia! Eu imaginava. Mas não tem problema. Você tem que assistir. E assiste de novo, Maria, mas assiste agora com uma outra visão. Porque, olha, cada vez que eu assisto esse filme, é que assim, livro e filme, eles têm é uma arte, né? A gente costuma dizer que a arte, ela tem o dom de que cada momento que você assiste o que você lê, você traduz e entende de uma maneira diferente.
Isso verdade. é a experiência. É o momento que você está passando, é a experiência que você está tendo no momento. O Zona Sul, ele tem muito disso. A experiência que você está passando no momento, o que você está tendo no momento, o seu momento de consumo, o que você está procurando, e esses sentidos, essas sensações, todas ao mesmo tempo, a inovação com a zona de conforto, com mexer aqui, mexer ali, onde dói, e isso é incrível. Então, assim, uma dica que eu tô dando aí de olho fechado para vocês, eu acho muito importante, não só falando do Zona Sul, mas são 2 dicas que é pra vida mesmo. Bacana demais. Eu gosto bastante também de livro, que eu sempre falo, às vezes eu tô com alguma coisa que eu tenho que resolver na agência, e você lê às vezes uma frase no livro que aquilo muda o óbvio, às vezes não é tão óbvio, né? Assim, por mais que você fale, é só fazer essa alteração aqui que vai dar certo, só que às vezes aquilo tá tão óbvio, você tá tão no dia a dia, aí você lê uma frase diferente e num livro que aquilo muda totalmente a sua visão, né? Então, livros, né, e filmes, eu gosto bastante de ler, assim, eu acho muito bacana porque são experiências diferentes e consegue, né, ajuda a gente conseguir evoluir não só como profissionalmente, né, mas também pessoalmente, que é bem bacana. É verdade, né? Principalmente que você vai ler 30 vezes o mesmo livro e você vai entender 30 vezes diferente. 30 vezes de maneira diferente, você vai exatamente. interpretar 30 vezes de maneiras diferentes. Então, outra dica que eu vou dar aqui, que agora foi do nada, mas é importante, eu tenho um filho de 16 anos já, né? E eu falo pra todo mundo que todo mundo tinha que ler O Pequeno Príncipe, né? Porque quando você lê O Pequeno Príncipe, quando você é criança, você tem uma visão totalmente lúdica e totalmente diferente do que é O Pequeno Príncipe. É quando você chega na adolescência, aquele livro ele te destrói no meio, né? Você fica destruído, e quando você fica adulto, você vê o quão importante é você ser responsável por aquilo que você cativa. Exato. E isso traz muito também sobre o quanto é você responsável pelos clientes que você cativa, pelas pessoas que você cativa, pelas pessoas que você trouxe para dentro do seu negócio, né? E para dentro da sua empresa. Então, é um outro livro que eu acho que todo mundo tem que ter. Tem que ser um livro de cabeceira que você tem que ler de 5 anos, tem que ler, porque vai te doer de maneira diferente, vai te abrir várias visões diferentes. Então, e que não é um conto só lúdico de criança, pelo contrário, ele tem um ensinamento ali bem grande e bem realista por trás de toda a parte lúdica e maravilhosa que os contos têm, né? Excelente. Nossa, a gente fechou aqui o nosso podcast com chave de ouro. Foi sensacional. Exatamente. Que troca. Foi muito bom, gente, Cris. muito obrigada. Só tenho a te agradecer pela sua participação, foi muito bacana, de verdade, assim, eu acho que o pessoal conseguiu extrair aí muito conteúdo importante para aplicar aí, né, o negócio de cada um, não necessariamente do segmento de atuação do Zona Sul, mas também em outros segmentos, né, dá para extrair bastante insight legal. Então, mais uma vez, muito obrigada, de verdade, pela sua participação. Imagina, eu tô muito feliz de estar aqui e fico sempre à disposição, qualquer coisa é só chamar que eu volto. A gente pode falar sobre várias outras coisas, eu adoro falar, né, como toda pessoa, toda gerente de produto, como toda coordenadora de e-commerce, fala pra caramba, né, eu adoro falar, adoro trocar. Tô muito feliz de ter participado, Zona Sul tá muito feliz também de estar aqui com vocês, a Cris principalmente está muito feliz de estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite, Pablo, Maria, que seja muito sucesso todos os outros podcasts que vocês fazem, que é muito incrível esse projeto, esse trabalho, e muito obrigado pelo convite, um grande beijo para todo mundo. Muito obrigada. Nós que agradecemos e com certeza vamos convidá-las novamente para falar de outros temas. Sim, muito bom. Com certeza. Pablo, muito obrigada também, foi ótimo. Prazer tê-la aqui novamente. Foi ótimo, meninas. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, gente. Bom, a gente está finalizando por aqui. Continuem ligados no E-Commerce Talks. Sempre tem muito conteúdo pertinente aí para fomentar o ecossistema do Digital Commerce como um todo. Até a próxima e vamos juntos! Este podcast foi editado por Pedro Calarissa.